Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, em nome de Jesus, nessa casa bendita que nos acolhe, que nos recebe, que nos conforta, que nos dá ânimo para seguirmos em frente. Porque nós sabemos que a batalha não é fácil para ninguém. Seja quem for, o mais abastado, o mais feliz de todos os homens. Não é fácil. Conservarmos em nós a alegria de viver. Conservarmos em nós a fé inabalável, conservarmos em nós esse contato com a espiritualidade, esse ânimo profundo que só Jesus nos dá. E quando Ele nos traz ao Evangelho, faz com que nós aprendamos, faz com que nós possamos meditar sobre esses seus ensinamentos. Porque os ensinamentos de Jesus são tão profundos, mas ainda nós não aprendemos as suas verdades, nem colocamos em prática esses ensinamentos. Alguns desses ensinamentos ainda apesar de nos tocar profundamente, ainda não foi incorporado em nós para que nós vivamos cada um desses ensinamentos. E hoje nós temos um evangelho que vai nos falar de muitas coisas que Jesus nos ensinou. Ele se chama No Quadro Real. No Quadro Real, e tem uma passagem que Jesus fala, está em João capítulo 17, versículo 14. Ele disse: dei-lhe a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. E Emmanuel, através do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, traz uma lição para nos explicar esses ensinamentos do Cristo. Ele diz: aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para as igrejas isoladas. É o sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. Então, nós vemos que muitos, em todos os lugares, na doutrina espírita, na evangélica, na católica, na umbanda, em todos os lugares, em todas as religiões, das esotéricas, as orientais, todas, passando por todas as religiões. Muitas vezes nós procuramos o Cristo para termos facilidades na nossa vida, para nos darmos bem, para sermos vitoriosos, aonde nós não plantamos, para colher aonde não plantamos,
para sermos vitoriosos onde nós não colocamos nada de nós. E isso que Jesus vem e que Emmanuel vem nos falar. E ele segue. Se a palavra de Jesus, nesse particular, não padece de qualquer dúvida. E ele coloca as falas de Jesus, os ensinamentos do Cristo, como ensinamentos que ainda não nós aprendemos. Então ele coloca: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele coloca ainda, nesses outros ensinamentos de Jesus: amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelha ao meio dos lobos. No mundo tereis tribulações. Veja que essas afirmativas de Jesus, nenhuma delas promete para nós vitórias. Nenhuma dessas afirmativas de Jesus nos dá a felicidade plena, mas dá, sobretudo, trabalho sobre nós mesmos, trabalho para que nós possamos evoluir como espíritos eternos que somos. Traz para nós o trabalho interior que nós devemos ter, todos os dias e todas as horas. Porque se nós colocarmos entre nós, no mundo tereis tribulações, não é isso que nós queremos. Amai os vossos inimigos. Nem os amigos muitas vezes amamos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. É fácil? Então, todos os ensinamentos de Jesus não são fáceis de ser cumpridos, mas são a porta que vai nos abrir para a evolução de nós mesmos, para sermos felizes realmente. Então, todas as facilidades que nós, quando nos agregamos em algum dessas assembleias, dessas comunidades, de qualquer natureza de religião, não devemos procurar facilidades, porque não foi isso que Jesus nos prometeu. Ele não nos prometeu vitória sobre qualquer coisa. Não nos prometeu prosperidade sobre qualquer coisa. Ele nos prometeu trabalho sobre nós mesmos. E Emmanuel continua: mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxima dele sem o desejo sincero
de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Olha que exemplo maravilhoso que ele nos dá ao final dessa lição. Foi perseguido, nós aguentaríamos isso? Morreu na cruz. E muitos do que ele curou estavam na assembleia, aonde ele foi trocado por Barrabás. Então, que nenhum de nós, possamos pensar que seja qual for a religião, vai ser aquela que vai nos salvar através das nossas boas virtudes, simplesmente pelos nossos lindos olhos, mas vão nos salvar pelas virtudes que nós adquirimos através desses ensinamentos, que não são fáceis. Então, se nós temos o desejo de ser melhores, que nós procuremos ouvir o Divino Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja e nos ilumine. Que recaia sobre nós as suas bênçãos e que nos leve a ser espíritos melhores todos os dias. Que a tua paz esteja conosco, Divino Amigo, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus.